Bom dia, gente. Hoje eu atrasei 4 minutos, mil perdões. Bom dia, vamos ver o pessoal entrando aí. Quem vai estar com a gente hoje? Chama as mamães aí, as amigas. Ei, Leide, bom dia. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito interessante com a Isabela Vasconcelos, a fisioterapeuta, minha colega de trabalho, parceira, uma querida que eu já conheço há algum tempo. E nós vamos ter um bate-papo muito interessante, específico, né? Papo de especialista, porque a gente está precisando é disso, né? De pessoas para reafirmar, para valorizar a nossa profissão, né? Para vocês poderem entender um pouco do que mais a fisioterapia pode proporcionar para vocês. Então hoje a ideia é essa, né? Transmitir para vocês informação sobre a fisioterapia, sobre a fisioterapia para crianças que apresentam alterações miccionais, que não é um assunto muito divulgado, mas que a partir de hoje tenho certeza que vocês vão ficar craques e vão saber indicar as amigas, né? Vão saber indicar as pessoas conhecidas que comentarem com vocês. Eu acho que a importância desse bate-papo é esse hoje, né? Vamos aguardar o pessoal entrando, que daqui a pouco eu te chamo. A Bela já entrou aqui. Para quem não me conhece, né? As meninas que estão entrando aí me conhecem. Ei, Amandinha, bom dia. Isso aí. Chama o pessoal, solta coração pra gente. Solta coração pra mim aí, Amanda. Explode coração. Ai, ai, gente. Vamos aguardar mais um pouquinho. Ei, Gabi, bom dia. Pessoal entrar. Ontem a gente teve um bate-papo muito interessante com a doutora Maria Fernanda, minha sócia. Ela citou, né, também fizeram perguntas, né, sobre a área da incontinência urinária e ela citou também algumas coisas, especificamente para os adultos, né, porque ela trabalha com o público adulto, tanto masculino quanto feminino. E foi bom que já deu uma pincelada. Na quarta-feira, o Hudson já tinha citado, né, sobre a questão da abdominoplastia, né, na questão de estar favorecendo esse tipo de alteração. E eu acho que hoje vai ficar mais claro ainda com a Isabela explicando para a gente. Eu acho que vai ser muito proveitoso o bate-papo de hoje. Esperar mais um tiquinho, porque eu demorei a entrar, para a gente ver se mais alguém entra, tá? Vou chamando umas pessoas aqui. Jonathan, bom dia. Mais 3 minutinhos a gente começa, viu, Bela? Já te chamo. Gente, gostaria que vocês deixassem, né, também sugestões, tá? Semana que vem a gente já tá com a agenda programada. Vão ter mais lives aí bem interessantes. Eu encerro essa bateria de lives no dia 30 de abril, tá? Que vai ser na quinta-feira. Por sinal, vai ser uma live muito especial, tá? Em breve vocês vão saber. Mas vão ficar aí a proposta desse projeto, tá? De ser mantido pelo menos uma vez por semana, tá? Da gente manter esse contato com vocês. E para isso eu preciso saber, né? Quais que são as questões que vocês têm dúvidas, sugestão de convidados, né? Pessoas que vocês querem que eu traga para a gente estar conversando,
assuntos. Por enquanto, isso vai ficar em aberto, tá? Eu não vou ficar especificando, nós estamos aqui só para falar de Pilates ou só para falar de fisioterapia. Não, tá? Eu vou tentar manter esse objetivo de estar trazendo informação para vocês, principalmente com os profissionais da cidade, tá? Os profissionais da cidade, da região, né? Porque aqui em Pará de Minas a gente tem excelentes profissionais. Então, a gente tem como estar proporcionando essa divulgação para vocês também terem mais confiança, né? Nos profissionais que estão atendendo vocês, né? Para vocês terem mais conhecimento sobre isso, sobre o que os profissionais fazem, o que eles oferecem. Então, a proposta é essa, né? Eu acho que a gente tentar se unir, né? Em prol da cidade, da região, porque isso tudo é importante para todos nós, né? Então, vamos lá. Rail, é Rail mesmo. Bruna. Olá, bom dia. Bela, bom dia. Isabela Vilaça. Vou chamar a Bela aqui. Você fez parte disso, né? Espero que faça novamente. Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo, e você? Bem, graças a Deus. Um prazer estar com você, viu? Obrigada, prazer é meu, Bela. Vamos ajustar nosso áudio? Vamos. Eu tô diminuindo um pouquinho. Tô usando o fone, tá? Você tá me ouvindo bem, me vendo bem? Sim. Você Ótimo. também tá bem? Tá tendo pequenas falhas. Se você quiser abaixar um pouquinho o seu áudio, pessoal, dá um feedback pra gente, por favor. Se tá tudo ok. Ana, bom dia. Cruzeiro Cabuloso, bom dia. Eu não vou descobrir quem é esse Cruzeiro Cabuloso. Ai, ai. Conta pra mim aí, quem que é esse Cruzeiro Cabuloso? Acho que ficou bom, né, Bela? Tá, agora tá melhor, não tá? Isso, tá ótimo. Pessoal, para quem não me conhece, quem está entrando aí pela primeira vez, eu sou Olivia Antunes, sou fisioterapeuta, sócia proprietária da Fisioclínica de Fisioterapia e da Fisioactive Pilates. E hoje a minha convidada é a doutora Isabela Vasconcelos, uma querida que eu já conheço há algum tempo, né, Bela? Fizemos um curso juntas, a formação de reeducação postural nós fizemos juntas, né? E a gente tem uma certa relação com pessoas comuns, né, Bela? E tem uma grande admiração por ela, principalmente por essa inovação que ela buscou agora. Você está de parabéns, viu? De parabéns, com muita excelência. Está exercendo esse trabalho aqui em Pará de Minas, né? Claro que trabalho em Belo Horizonte também, mas principalmente de estar trazendo essa área, que é uma área tão específica, tão delicada, né, para perto da gente. Então é muito bom saber que a gente tem profissionais, colegas de trabalho, né, que estão indo aí para caminhos que as pessoas nem conhecem, né? Elas não sabem que existe esse tipo de fisioterapia e que é tão importante. E eu, como mãe, principalmente, admiro mais ainda, porque eu tenho esse problema em casa, né? A gente vai conversar sobre isso, eu comentei com você, e me considero até, assim, certa ignorância por não ter despertado para poder estar procurando, né? No caso, profissional, qualificado para estar me auxiliando, né? Então, eu acho que é muito importante eu estar trazendo isso para vocês, né? Para vocês e estar dando essa oportunidade para você estar trazendo para a gente. E eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Então, eu sou Isabela, para quem não me conhece, né? Sou fisioterapeuta, também estou na caminhada, né? Eu tive o prazer de conhecê-la há mais tempo atrás, é uma excelente profissional. E fica aqui minha gratidão pelo convite e gostaria de parabenizá-la pelas lives, que é uma iniciativa muito bacana.
você poder estar trazendo conhecimentos, né, de diversas áreas que possam nos dar essas informações que muitas das vezes a gente não conhece, né? Sim, sim. Eu hoje trabalho, sou fisioterapeuta, né? Há 14 anos. Hoje eu trabalho exclusivamente com a saúde íntima feminina. Então eu atendo na clínica Acolher, aqui em Pará de Minas, e atendo em Belo Horizonte, na clínica da doutora Elaine Spinacê. Então, eu trabalho nessa parte da saúde da mulher com uroginecologia, obstetrícia, coloproctologia, né? As pessoas que têm essa disfunção intestinal, disfunções sexuais, né? E as disfunções pélvicas infantis, né? Então, eu E é importante você falar também, Bela, eu acho que sobre aquele trabalho que você faz de palestras, divulgação, tô achando muito interessante esse trabalho que você está fazendo, esse projeto, né? Porque também ajuda as pessoas a estarem tendo conhecimento, principalmente as mulheres, né? A gente faz, né? Geralmente eu já fiz algumas palestras informativas em relação à disfunção sexual, né? Fui convidada para algumas palestras e a gente iniciou também na Acolher, né? Esse propósito de levar palestras, né? Aberto ao todo público para conhecimento mesmo da área. Então, sim. Feito essas palestras para poder agregar, né, conhecimento. Ainda mais que a fisioterapia na saúde da mulher é uma área nova assim, uns 14, 15 anos para cá, mas é uma área pouco divulgada. Sim, e a aceitação também, né? Eu acho que a dificuldade também é essa, né? Também, com certeza. E assim, então, o intuito mais é o quê? É trazer e mostrar o que é o tratamento, os benefícios, para que a pessoa conscientize e dê, né, que tenha o valor aquele tratamento, porque às vezes é a falta de informação mesmo que às vezes a pessoa restringe de ir ao consultório. É uma área íntima, né? Então, às vezes a pessoa acha que é só um tratamento local e geralmente não é, né? A gente aborda o paciente como um todo. Então, ainda tem essas questões um pouco de tabu que eu vejo que ainda precisa ser quebrado, né? Mas nada melhor do que a gente divulgar e fazer toda essa apresentação, Com né? certeza, com certeza. Então, vamos lá, né? Vamos divulgar, né? Conta pra gente aí, né, o que é o que são essas disfunções do trato urinário, como que funciona? Explica pra gente um pouquinho. Então, o que acontece? As disfunções do trato urinário inferior em crianças é um termo utilizado para falar de alguma disfunção nesse trato. Então, a gente tem a disfunção de duas formas. Essa disfunção pode ocorrer tanto na fase de enchimento da nossa bexiga, da bexiga da criança, como na fase de esvaziamento, tá? E aí, só abrindo um parênteses, que a gente vai nos deter a falar aqui hoje somente, né, mais das disfunções. Então, eu não vou entrar muito em questão da bexiga neurogênica, porque já é um assunto à parte, tá? E aí... É assunto para outra live, né? Outra live. Só para o pessoal entender, Olivia, eu vou fazer aqui rapidinho, eu vou encher um balão na bexiga, tá? Então, só para as pessoas entenderem. Então, aqui, o balão, deixa eu só esvaziar um pouquinho. Aqui tá a nossa bexiga, a bexiga da criança. Aqui aonde que eu tô com o dedo é o esfíncter interno, tá? Aqui da uretra. Aqui seria o esfíncter externo e aqui as musculaturas. Essa parte de baixo aqui, ó, é a musculatura do assoalho pélvico. São os músculos que passam entre a região da uretra, da vagina e do ânus, tá? Então, para que a criança tenha um funcionamento adequado do trato urinário inferior, que são essas, né, disfunções que a gente está falando, a gente precisa ter uma coordenação da bexiga, do esfíncter aqui, escuretral, e da saída do xixi, que é o esfíncter externo,
com os músculos do assoalho pélvico, tá? Sim. E o que acontece? Quando a criança chega pra gente, às vezes a mãe chega com uma queixa de incontinência urinária, ou uma urgência, ou ai, minha criança tá perdendo, meu filho perde xixi na escola. Então, a gente tem que identificar qual das duas fases está ocorrendo. Se é a fase de enchimento ou se é a fase de esvaziamento, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem a fase de enchimento, a principal característica é a bexiga hiperativa. O que seria isso? É aquela bexiga que quando a bexiga começa a encher, o xixi começa a cair lá dentro, o músculo da bexiga, porque a bexiga tem uma musculatura em volta. Então, esse músculo da bexiga, ele contrai. Então, quer dizer que tem um ato reflexo, né? Porque a bexiga nossa, manda uma informação lá para o cérebro, né? É um ato reflexo aí. E aí, o que acontece? Essa bexiga vai entender, né? Como as alterações aí descoordenadas, vamos falar assim, ela vai entender que o pouquinho de xixi que caiu ali, a bexiga já contrai. Então, aí o que acontece? Então, ela não chega na capacidade vesical esperada para a criança, porque a criança é diferente do adulto. O adulto, nós sabemos que a capacidade da bexiga é em torno de 350 a 450 ml, tá? Uma média. A criança não, a gente calcula a vesical esperada. Então, um pouquinho de xixi que chegou ali, ela já faz a pressão no esfíncter interno, onde está meu dedo, e o xixi vaza. Tá? E aí a criança tem essa característica aí de perder a urina, né? Dessa urgência miccional e não segurar o xixi. E aí, quando o problema é na fase de enchimento, né? Foi o que eu falei, hiperatividade, na fase de esvaziamento, o que acontece? A mesma coisa. Essa bexiga já é uma bexiga hipocontrátil, ela é uma hipoativa, ela trabalha pouco. Então, o que acontece? Quando aí chega o sinal, né, para o xixi descer. E aí... O filho da Bela tá falando, oi mamãe, por isso que eu tô rindo, gente. Gracinha, bom dia. E aí o que acontece? Então, tem o xixi aqui, a uretra vesical, né, que a gente fala, o esfíncter interno que ele abre, só que ele abriu, mas a uretra, o esfíncter, desculpa, interno aqui, ele não abre nem a musculatura. Essa musculatura contrai tanto, ela fica tão tensa que ela não abre. Então, ela dificulta aqui, ó, a saída dessa urina, né? E esses músculos do assoalho pélvico não relaxam. Então, aí, a criança tem que fazer uma força muito grande para fazer xixi, faz uma prensa abdominal, o que não é normal, né? E aí, ela acaba ficando com um pouco de resíduo nessa bexiga, que futuramente pode até acontecer problema superior. É aonde nós, fisioterapeutas, temos que ficar atento com essa questão, que é o mais importante. A questão de ter refluxo, né? Que é uma das consequências, que é o que eu vou falar. E aí, nessa questão, então a gente, além de ter essa hipoativa, a gente tem as disfunções miccionais propriamente dita, né? Sim, sim. Da incoordenação. Então, é a incoordenação desse esfíncter, né? É a incoordenação do esfíncter, né? Interno aqui, que ele fica bem abaixo da bexiga. Ele fica fechadinho para a bexiga encher o xixi. E ele abre quando é preciso esvaziar, né? Quando tem o reflexo. Então, o que acontece nessas disfunções miccionais também? Essa incoordenação entre aqui, que é a uretra, do esfíncter interno, com o esfíncter externo, né? E os músculos do assoalho pélvico, que são muito tensos nesse caso, nessa disfunção, tá? Entendi. E o que é importante também falar
que tem as crianças que são postergadoras da micção. Na verdade, não é considerado uma disfunção miccional ainda, né? Ela é uma característica. Então, são aquelas crianças que têm perda de xixi e que vivem fazendo manobras de contenção. Quando você olha, tá segurando, tá com a mãozinha na genital. Tá preso no YouTube, né? Não pode ir no banheiro fazer xixi, não, né? Fala assim, filho, você tá com vontade de fazer xixi, vai ao banheiro, não fica segurando. Então, assim, e tem essas crianças também, né? E aí, o que que acontece? Os principais sintomas dessas disfunções, Olivia, é o quê? É a criança ter a incontinência urinária diurna, a incontinência urinária noturna, que a gente chama de enurese noturna, né? Infecções do trato urinário, micções infrequentes, porque quando a criança tem uma bexiga hiperativa, ela tem uma polaciúria. O que seria isso? Ela vai várias vezes ao banheiro fazer xixi, porque realmente a bexiga não enche o suficiente, a capacidade que é esperada para aquela criança, né? O músculo já está ali com aquela alteração do controle, então ele contrai e o xixi vai saindo, sem a criança até perceber. Quando olha, calcinha, não conseguiu chegar ao banheiro, né? E tem essas questões também que entra aí a questão da parte da constipação intestinal. Até saiu recentemente pela ICCS que a gente não pode separar os distúrbios miccionais dos distúrbios defecatórios, que seria da bexiga do intestino. Porque como são uma estrutura, uma anatomia só, então acaba que sempre tem um problema nos dois compartimentos, né? Geralmente, quando a criança chega para mim com um quadro de hiperatividade de bexiga, por exemplo, a bexiga hiperativa, desculpa, ela tem um problema de constipação intestinal. Então, sempre, não é a maioria das vezes, mas sempre acontece sim. Entendi. O que acontece? Então, além desses sintomas, o que a gente vai ter de consequência dessas crianças que têm as disfunções do trato urinário? Sim. Quais são as consequências? Então, a criança tem, além da incontinência urinária, ela pode ter o isolamento social, abaixo e cima, né? Porque às vezes tem criança... Bela, repete pra gente, isolamento social, né? A criança deixa de dormir na casa de um coleguinha, a criança deixa de brincar, né? Porque às vezes, Olivia, essa perda de urina, que é involuntária, às vezes o mau cheiro incomoda, né? Então ela deixa de frequentar na escola o grupinho de amigos, né? Sofre bullying, né? Porque os colegas começam a falar. Sofre. Às vezes não dorme na casa de um colega porque à noite precisa usar fralda. Então, assim, eu já vi essas diversas situações e queixas, né? Tanto da criança quanto da mãe. E o que acontece foi o que eu falei também. Isso tudo pode levar a problemas mais sérios do trato urinário superior, causando até uma insuficiência renal. É onde a gente tem que ficar atenta também, né? Então, só para abrir parênteses aqui, que as disfunções do trato urinário é uma subclassificação da incontinência urinária. Então, a gente tem a incontinência de duas formas. A contínua, né? Que já é uma incontinência que já não é baseada em tratamento conservador. Já é um tratamento mais médico, porque a criança pode ter alguma malformação desse trato urinário inferior. Então, já se atenta mais a um tratamento médico. E as intermitentes, né? Que mesmo acontecendo constantemente, a criança tem esse enchimento vesical. Sim. Mas, para ser considerado incontinente, uma criança que tem essa perda, é só acima dos 5 anos de idade, tá? Entendi. E aí, é onde a gente vai entrar com o tratamento conservador, né? Para poder tratar essas crianças. Então, com 5 anos, a gente já começa a tratar? Sim, por quê? Com 5 anos, a criança já começa a maturar algumas partes do sistema nervoso central que ela já tem ela já tem um total controle dessa situação. Então, se ela não tem, é porque alguma coisa errada está acontecendo. Porque às vezes assim,
Ah, não, é normal, ainda é criança. Mas, na verdade, não é normal perder urina. Eu já escutei assim, "Ih, fulano fez até 14 anos. É Então, assim mesmo, tem menino que é assim. e acontece. Ele fez até 14 anos, mas parou. Então, quer dizer que foi normal, não precisou de tratamento. Mas aí é que a gente vai ver depois que lá na frente, essa criança, seja homem ou mulher, vai com certeza ter uma disfunção aí miccional. Sem dúvida. Entendi. Com Entendeu? certeza. É Eu claro. acho que a gente tem que prestar atenção, sim, os sinais, né? Estão aí, a gente tem que intervir, sim, com certeza, né? Sim, isso mesmo. E o que você tem para falar mais para a gente aí sobre enurese noturna? Explica para a gente um pouquinho, porque eu sofro com isso. Eu não, né? Eu como mãe, meu filho, né? O meu filho mais velho. Então eu acho que vai ser muito importante para mim saber um pouquinho. Então, vamos lá. Então, o que que acontece? A enurese noturna é essa perda involuntária intermitente de urina, né? No período da madrugada. Ela acontece em crianças acima de 5 anos para ser classificada a enurese, né? Que tem, para a gente falar que é uma perda involuntária. Ela acontece, geralmente, para ser classificada, a criança tem que ter 2 episódios aí por semana de enurese. E a gente vê algumas classificações, alguns estudos falando que pode ser, a enurese pode ser por um problema aí do hormônio, né? Que às vezes esse hormônio alterou e o enchimento vesical passou do normal, né? Porque tem crianças que perdem xixi à noite, Olívia, mas não despertam. E esse despertar também pode ser por alguma imaturação do sistema, né? Então, tem essas questões O meu filho inclusas não também. desperta, não. A maioria das crianças não despertam. E aí, o que que acontece? Ela pode ser hereditária, Bela, então tá um dos falhando. pais ter cresce. Peraí. Tá falhando. Travou, né? Travou. Começa a dar esse horário de 11h30, começa. Ontem foi a mesma coisa. Vamos ver se vai voltar. Não tô te ouvindo. Sai e entra de novo. Só um minuto, gente. Vamos ver se ela me chama de novo aqui. Chama de novo, Bela. Bom dia, Oscar. Tudo bem? Adriana, bom dia. José, Juliana, bom dia. Ítalo, bom dia. Malu, bom dia. Felipe, bom dia. Ariane, bom dia. Voltou. Não, essa parte é importantíssima. A gente tem que ouvir muito bem. Tô ouvindo bem? Tô. Tá? Ótimo. Então, a enurese, nós temos a enurese monossintomática, que é a criança que tem a perda de urina, tem essa disfunção só no período da noite, noturna. Né? E tem a enurese não monossintomática, que além da criança ter a perda urinária no período noturno, ela tem no diurno também. Então, ela apresenta urgência miccional, micções infrequentes, né? Toda hora tá indo ao banheiro, essa perda mesmo da urina durante o dia, tá? E aí, a gente pode classificá-la como primária,
a criança que nunca deixou de ter essa perda de xixi à noite, que né, aos 5 anos, 6 anos de idade para frente, ela nunca deixou de perder xixi no período da noite. E tem a criança, a secundária, que é a criança que perdia xixi no período noturno, teve uma pausa de 6 meses e voltou a perder o xixi. Então, depende muito, Olivia, da gente fazer essa avaliação correta, classificar se é primária, secundária, se é não monossintomática, sintomática, até para a gente poder fazer a conduta e o tratamento. Ô Bela, uma pergunta, tem uma pergunta para trás aqui, nós vamos responder, viu, Felipe? Mais uma pergunta minha. Pelo que você observa, né, pelos os casos que você já pegou, a maioria dessas crianças, a gente tem que associar um tratamento psicológico? Você acha que tem influência? O que você tem percebido? Então, geralmente, clinicamente, o que chega para mim no consultório, essas crianças com essas disfunções, nem sempre tem um acompanhamento psicológico. Mas é interessante porque, assim, o sistema límbico, que é o centro das nossas emoções, é o mesmo da micção. Então, você pode ver que quando a criança está nervosa ou ela vai sair de casa, ela fala assim, peraí, mãe, quero fazer xixi. Peraí, espera só um minutinho, eu quero ir ao banheiro. Então, tem essa relação, sim, de alguma emoção fazer com que essa criança tenha essa vontade de urinar naquele momento que às vezes a bexiguinha nem estava cheia, que ela nem queria. Mas por Entendi. Mas pode sim ter esse acompanhamento, sim. E também por esse fator que você citou do isolamento, né? Eu acho que é muito importante, sim, fazer esse acompanhamento, né? E assim, quando as crianças eu vejo que não têm e necessitam desse acompanhamento, eu sempre converso e oriento a mãe. Porque é sempre coadjuvante, né, Olivia? É sempre sentar no tratamento e dúvida. Com certeza, você explicar para a criança que ela não pode dormir na casa de um coleguinha que convidou, porque ela faz xixi na cama à noite, né? É muito complicado eles assimilarem isso aí bem, né? Eu acho que é importante, sim. O Felipe está perguntando aqui, prender a urina por mais tempo nas crianças pode causar mais rapidamente cálculos? Sim, pode. Por quê? Duas coisas. Não é que vai causar rapidamente. Prender a urina não é legal para ninguém, né? Porque se a gente prende essa urina por mais tempo, a bexiga cheia, ela sobrecarrega em volta do nosso esfíncter interno, né? Então, isso aí causa um enfraquecimento que já é já é um sinal. E aí, a criança que tem esse xixi, né, que é uma bexiga hipoativa, por exemplo, ela pode ter sim um refluxo vesicouretral. É como se o xixi lá do rim passe pelos ureteres, cai armazenado e eliminado. Então, o que acontece? Esse fluxo urinário volta. Então, pode sim prejudicar a bexiga, pode prejudicar o rim, pode vir a causar algum cálculo renal, sim, né? A gente fala que pode levar a infecção, né? Infecção urinária. A incondição urinária de repetição. Eu já atendi crianças nessa situação que tinham infecção urinária, assim, mensalmente, todas sintomáticas, e precisava fazerem uso de antibiótico contínuo. Então, quando começou a fisioterapia, na 6ª sessão, a gente interrompe o antibiótico, né? E para não não fazer a continuidade, para melhorar o quadro. Mas sem dúvida. Entendi. Né? E, Bela, e sobre essa constipação intestinal? Conta pra gente. Eu achei interessante isso aí, porque a gente não assim, para quem não é especialista, né? A gente tem uma noção, a gente vê os fundamentos, né, na faculdade, mas para quem não se especializa, a gente não conhece a fundo essas sutilezas. Então, conta pra gente um pouquinho sobre.
Claro, então, geralmente, Olivia, eu não recebo no consultório crianças que chegam diretamente com essa queixa de constipação intestinal, não. A gente sabe que tem muitas. O que que acontece? Quando a gente vai tratar alguma disfunção funcional, pela avaliação, eu preciso fazer. Então, uma das coisas que eu sempre pergunto é a questão da constipação, né? Porque é aquilo que eu falei, é aquela interação, né? Sim. Ali. E aí, eu preciso tratar essa criança com a constipação, senão eu não consigo melhorar a disfunção miccional, né? Então, o que que acontece? Geralmente, quando a mãe chega, né? A criança tem essa questão, eu sempre pergunto como que é as fezes, porque às vezes a mãe fala assim, ele faz cocô todos os dias. Tudo bem, mas pode ser sim uma queixa de constipação. Por quê? Para ser considerado constipação, tem dois fatores entre a classificação, que são fezes cibalosas, né? Duras, rígidas, e precisam fazer muita força para evacuar, que não é o correto. Então, eu sempre mostro para a mãe, às vezes eu até dou essa figurinha aqui, eu não sei se vocês vão dar. Tá. Para identificar como que o cocô tá. Isso. E às vezes, quando a criança é maiorzinha, eu até pergunto direto para a criança, para eles identificarem as fezes. E aí, a gente faz as né? A gente faz que é a ingestão de líquido, que é a dieta, né? Rica em fibras. Para isso também tem que beber muita água, né? Faz a orientação da postura do banquinho correta. Eu até não trouxe a gravura, que eu não tinha aqui. Quando eu fui ver, está lá no consultório. Mas depois, quem quiser entrar no meu Instagram, lá tem a postura para evacuar. A da criança é a mesma coisa, a gente tem que levar as perninhas, porque essa postura, Olivia, ela aumenta o nosso ângulo, o ângulo mental, né? Porque se a gente senta no vaso, apoia os pés no chão, o ângulo está aqui. Então, se a gente essa postura, além de abrir, facilita a descida do cocô. Porque, na verdade, é contrair e fazer força. É simplesmente um relaxamento, né? Sim. E aí a gente orienta com massagens, a gente usa a eletroestimulação e alguns para estimular esse peristaltismo intestinal, né? E tem criança. Tá falhando, Bela. Peraí. Sai de novo, Bela, por favor. Bom dia, André, Nath, Minueto. Bom dia, Camila, Diego Flister, Loja Diva Vilela. Bom dia. Thompson, bom dia. Voltou? Vamos lá. Eu acho que o problema está no meu telefone, viu? Só para eu frisar aqui, gente, a Isabela entrou pelo pessoal dela. Ela falou sobre a questão de vocês irem no Instagram para ter algumas informações. É no isabelavasconcelos.fisio, não é isso, Bela? Aí lá tem as posturas, tem coisas bacanas lá. Vale a pena dar uma visitinha lá no perfil dela. E a gente vai olhar essa criança como um todo, né? Para poder traçar a conduta perante essa questão do quadro de constipação intestinal, que é muito comum, Olivia. E às vezes as mães não sabem, acham que é normal e não fazem o tratamento. Então eu costumo tratar essas crianças de constipação indiretamente, nessa condição. Que a criança chega para mim com uma disfunção miccional e quando eu vou avaliá-la globalmente, tem a questão da constipação intestinal também. Entendi.
Assim, você citou sobre o tratamento da constipação, né? Massagem, eletroestimulação, a questão do posicionamento, orientação e o tratamento para essas disfunções do trato urinário. Conta pra gente sobre. Então, aí, primeira coisa, precisa saber qual disfunção que é. Se é a de enchimento ou a de esvaziamento, né? Pra gente tratar. Qual que é mais comum chegar para você? Mais comum de enchimento. As crianças que têm hiperatividade, a bexiga hiperativa, é a mais comum. Mas eu já tive no consultório os dois tipos de disfunção. Então, vai depender da gente. Barulho aqui, né? Pode ficar tranquila. Tô te ouvindo. Tá dando pra ouvir? Tá. Ouviu? Aí, vou pôr o fone, acho que vai ficar melhor. Põe o fone pra gente. Fernanda, Everton, bom dia. Prazer ter vocês aqui. Fernanda, sempre que pode estar entrando. Gratidão, Fernanda, por estar, né, nos prestigiando. Tá melhor? Tá. Ó, melhorou tá? muito. Desculpa, é porque coincidiu que o horário que o moço veio arrumar a geladeira. Aí. Então, Quarentena. o que acontece? Quarentena. E aí, então, por exemplo, se a criança tem um problema nessa fase aí de enchimento, que é a hiperatividade da bexiga, a gente tem que nos ater o quê? A fazer um controle para essa criança, ensiná-la a ir ao banheiro de tanto em tantas horas, né? A ensiná-la como esvaziar essa bexiga para que ela não fique toda hora querendo ir ao banheiro, né? Por isso que, independente da disfunção, eu sempre peço diário miccional, tá? Que é um exame minimamente, ele não é invasivo e é um dos exames que a gente é complementar, é de suma importância, porque ali a mãe vai quantificar a urina da criança, o tanto que ela faz de xixi em 48 horas, o tanto de líquido que ela ingeriu, para que eu possa ver essa proporção e dentro dos cálculos ver essa capacidade esperada dessa criança. Então, geralmente, a gente trata com a eletroestimulação, a parte da neuromodulação, né? Para poder ativar aí essa bexiga. E na criança é diferente do adulto. A gente tenta o quê? Sempre trabalhar o relaxamento de assoalho pélvico, né? E aí, na fase de esvaziamento, a gente já trabalha em a criança a fazer o xixi. Repete pra gente, Bela. Repete pra gente. Na fase de esvaziamento, né, que é aquela questão da bexiga hipoativa, dessas me ligando aqui, a gente já pede para a criança, não, hoje, olha que coisa. E aí a gente pede para essa criança, ensina para ela fazer o xixi de forma correta, né? A gente senta, porque quando a criança tem essa disfunção da fase de esvaziamento, Olívia, o xixi dela é assim, é um xixi picado. Então isso é importante até para as mães que estão aqui ficar atentas e observar. Faz uma pressão no abdômen, o xixi sai um xixi, é como se fosse picado. Para, faz. Então assim, aí a gente já trabalha a parte comportamental com a criança, a gente fala urocomportamental, né? Porque vamos supor, no caso de uma bexiga hiperativa, a gente tem que solicitar à mãe que não dê alimentos irritativos para essa bexiga. Porque quanto mais alimentos irritativos ela ingere, mais essa bexiga vai contrair. E mais xixi ela vai perder, porque ela não tem um controle, né? Tem uma alteração aí. Então, primeiro a gente trata com essa parte comportamental e para depois dando sequência, se for o caso de uma eletroestimulação, se for o caso de alguns exercícios específicos, né? Alimentos irritativos seriam o quê? Ingestão de líquido, mais alguma coisa?
Não, os alimentos irritativos seria assim, por exemplo, a cafeína, né? Chocolate, tudo que chás cafeinados que podem irritar, frutas cítricas em excesso, né? Nossa. Refrigerantes. Uhum. Depois nós vamos bater um papo particular, viu? Claro. Só que o que eu falo? Eu peço para a mãe, o ideal é cortar mesmo, mas eu sei que às vezes é difícil. Então eu peço que diminua essa ingestão desses alimentos para ter um controle ali, para depois, aos poucos, ir tirando. Tem criança que, infelizmente, eu preciso cortar assim, de cara mesmo, sabe? Então, assim, são coisas que contribuem, que realmente fazem a diferença no tratamento. Quando você... Gente, meu filho ama café e o suco preferido mesmo? dele é limão. Ah, meu Deus, que dó! E geralmente são os que a gente mais pede para cortar. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a diminuir essa quantidade dele ingerir. Não corta de uma vez, não. Vai diminuindo aos poucos, né? Para que ele também não sinta tanto essa retirada aí desse alimento que ele tanto gosta. É igual a enurese noturna, Olívia. A gente pede os pais que dê líquido para a criança, essa mesma orientação também das questões dos alimentos irritativos, e a gente pede aos pais que dê líquido até 8 horas da noite, né? Que para essa criança criar um condicionamento. Ela vai ao banheiro, faz o xixi, deita e dorme. E só para eu falar rapidinho também, um dos padrões ouros que auxilia no tratamento da enurese noturna é o alarme noturno, que é um dispositivo que a gente prende na cuequinha da criança e quando ela inicia o xixi, a micção, dormindo, esse alarme dispara. Então, isso é um modo de condicionar e ajudar essa criança também. Então, assim, o alarme noturno é super indicado. Eu indico para pacientes meus com enurese e tem tido uma resposta muito boa. Ele é comprado assim, a gente comprado. Procura... Você pode alarme noturno. Alarme noturno na Amazon. Você pode pesquisar, né? Tô falando aqui alguns lugares que sempre as pacientes comentam que compram. E aí você pode comprar. E aí isso é um meio de condicionar e tratá-lo também dessa questão da enurese. Sim, com certeza, isso ajuda demais, né? Ajuda porque demais. Eu, por exemplo, né? Eu nunca consegui fazer o que já me orientaram. Você tem que acordar 3 horas da manhã e levar ele no banheiro. Gente, meu Deus, com 5, trabalhando fora do jeito que eu trabalho. É difícil. E sabe o que é o importante? Essa questão do alarme? Por quê? Não é você condicionar ele, é ele se condicionar. Né? Sim, e aí ele precisa criar essa ligação mesmo com essa questão. Mas a enurese é uma disfunção, sim. A criança não faz o xixi porque quer. Porque assim, eu vejo que pais xingam, reprimem criança por isso. Não é possível, de novo, essa cueca desse jeito. Ah, não, vai trocar essa cueca. E eu comentei com você também da minha filha, né? Toda hora tem perdendo. Então, assim, eu tô passando por isso em casa. Tô tentando, já tirei os alimentos. E aí, a cada hora, eu pergunto, você quer fazer xixi? Ela fala não. Porque ela tá assim, ela tá um quadro de postergador mesmo. Aí, quando olha, já perdeu. Mas eu tô tentando condicioná-la. A hora que ela vai fazer xixi, eu sento lá, eu olho como que tá esse jato, se ela tá forçando abdômen, para ela aumentar um pouco a distância entre as micções, né? Para ela criar um condicionamento. Essas particularidades aí, que são seu olhar clínico, realmente eu nunca parei para observar. Mas assim, tá sendo muito válido para mim. Eu acho que principalmente como mãe, né, do que como profissional, porque não é uma área que eu assim, tenho uma intimidade, né? Mas como mãe, nossa, essa live para mim foi muito boa. Eu fico muito feliz de poder ajudá-las, né? Contribuir com um pouco que eu sei, eu fico muito feliz. Isso aí. Gente, alguém quer perguntar mais alguma coisa para a Bela? Aproveitar, a gente tem um tempinho ainda, tem uns 5 minutinhos para ela responder. Que ótimo. Eu só queria dar um tchauzinho ali, que eu vi meu sobrinho entrou na live, falou, oi tia. Oi, Dudu! O pessoal tá aí.
seu personal. Ei, Rafa, bom dia. As meninas também da equipe, obrigada por estarem com a gente. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, se não, a Bela está disponível, né, no direct dela. No direct, podem mandar perguntas, tá? Só lembrando, o meu Insta é @isabelavasconcelos.fisio. Qualquer pergunta, dúvida que vocês tiverem, pode entrar lá, né? Que o que eu puder responder, responderei com o maior prazer. Irei ficar muito satisfeita. Foi muito bom. Eu acho que vale a pena a gente programar aí, talvez, mais pra frente, pra gente fazer uma pessoal, né? Uma presencial, né? Ótimo, eu acho que vai ser muito bom, né? E esperar passar esse período aí, que vai dar certo. Vai. E eu sou apaixonada com essa área, então eu fico, assim, muito satisfeita quando eu recebo os convites e que eu possa falar, que eu tenha a oportunidade e falar uma coisa que eu adoro, que eu amo muito. Não, eu acho que vale a pena também a gente trazer as gestantes, trazer a saúde da mulher, né? Que eu acho que é importantíssimo. Nós vamos fazer, vai dar certo. Vamos sim, vai sim, se Deus quiser. Bela, muito obrigada. Foi ótimo estar com você. Obrigada. Tá? Foi assim, como que se diz? Motivante saber que a gente tem uma profissional aqui na cidade, né? Qualificada como você. Obrigada. Que tem segurança de estar passando pra gente, né? Ainda mais um público que eu acho assim, o primeiro contato que você tem que ter é com a mãe. Então, se você já passa essa segurança para a mãe, né? Sem dúvida. Com certeza a criança vai ser bem tratada, a mãe vai ter confiança em você e vai seguir a risco que você está falando. Claro. Então, eu acho que foi muito bom. Estão fazendo até que horas pode ser oferecido líquido à noite para não interferir? Sim. Então, a gente orienta até às 8 horas. Se a criança precisa tomar algum medicamento ou tem sede, a gente pede só que molhe a boca. Porque para tentar fazer esse controle aí dessa questão vesical, viu, Ana? Então, assim, eu peço às mães que deem líquido até 8 horas da noite. Com relação a isso, eu sou rigorosa lá em casa, sabe? Eu fico de cima, mas o café... Ai. Mas sabe por quê? É porque eu adoro café. Eu também adoro. Eu fico assim, eu morro de dó. Eu também fico. Por isso que quando você comentou, eu falei assim, não tira de uma vez, vai aos pouquinhos, vai diminuindo a quantidade mesmo, né? Para poder ele não sentir tanto essa retirada aí, tá? Mas vai dar certo. Vai dar certo sim. Tá? E eu quero te agradecer imensamente, eu fiquei muito feliz pelo seu convite. Você que é uma profissional assim excelente, de uma competência enorme e tem nos proporcionado aí essas lives, que eu sei que não é fácil fazer, né? Mãe, trabalha, né? A gente está nesse conflito todo aí. Então, assim, e você tem trago muitas informações relevantes para a gente e eu só tenho a te parabenizar e agradecer. Obrigada por estar acompanhando, que eu estou te vendo sempre aqui com a gente. Tô lá. Muito sempre obrigada. Que eu posso, eu entro e sempre tem alguma coisa que serve assim para mim, alguma coisa para acrescentar que eu possa fazer. Então é maravilhoso. Sempre tem, com certeza. Gratidão. Tamo junto aí. Gratidão. Pro que der viu? Um abração. Tá? Beijo, ótimo fim de semana para vocês, gente. Vocês amanhã também. Eu vou descansar e segunda estamos mesmo. aí de novo. Isso aí. Beijo a todos que entraram. Obrigada. Beijo, tchau. Com Deus, tchau. Um abraço, gente. Outro, tchau.